no primeiro dia já falei sobre esse sumiço. Aqui não vou dar continuidade. Assistam outro vídeo, que é exatamente sobre o PISM-1, resolução comentada do PISM-1 de 2022, da questão 2. E tá lá. Tá, aqui a gente vai só fazer a questão. Vamos lá, então. Questão do PISM-1 do ano de 2024. Questão 2, pois a questão 1 a gente já tem a resolução aqui no canal. Vou até botar o linkzinho aqui no card, ou na descrição do vídeo. Bora para a resolução. Enunciado. Questão 2. Caixas de mercadorias com massa total de 40 kg devem ser impulsionadas a uma determinada velocidade inicial por um sistema eletromecânico, deslizando por uma pista horizontal de 6 metros até pararem bem próximas da carroceria do caminhão que irá transportá-las. Durante esse movimento, somente a força de atrito entre as caixas e o piso deve ser considerada. Um operador do sistema verificou em um manual técnico que o coeficiente de atrito cinético entre a madeira das caixas e o piso da pista vale 0,3. Então, dados importantes. A gente tem a massa da caixa, a gente tem o tamanho da pista, a gente sabe que ela foi impulsionada, tá aqui, ó, com uma velocidade inicial, e ela vai parar bem próxima da carroceria. Então eu sei que eu tenho uma velocidade inicial positiva e a velocidade final é nula. Durante o movimento, somente a força de atrito entre a caixa e o piso deve ser considerado. Então, a força de atrito é a resultante. E que o coeficiente de atrito cinético vale 0,3. Então, li o enunciado, consegui separar as informações importantes para a resolução do exercício. Vamos lá para a questão A. Calcule o trabalho realizado pela força de atrito sobre as caixas durante seu deslizamento, entre o local do impulso inicial e a carroceria do caminhão. Vou fazer um esboço aqui porque vai ser interessante a gente analisar assim, ter um esboço para analisar a resolução, né? Então, vou adiantar aqui o vídeo para não ficar muito chato. Tá aqui então o resultado final. Desenhar a caixa no momento que ela recebeu o impulso e desenhar a caixa próximo do caminhão. Perfeito. O que eu tenho que entender aqui agora é analisar as forças. Como ele fala que a força de atrito é a única força que está atuando ao longo do meu movimento, logo a força de atrito é resultante. Então, eu só tenho essa força. Eu vou escrever ela aqui. Botei força de atrito. Perfeito. Eu sei que ele vai partir com a velocidade inicial para cá, para a direita. Então, a força de atrito está para trás e o deslocamento do meu sistema está para frente. O deslocamento da caixinha. Correto. A velocidade final eu sei que vai ser 0. Então, não vou nem desenhar um vetor. E no final eu não vou ter atrito, porque eu já vou ter perdido o movimento e ele só me dá o coeficiente de atrito cinético. Eu não tenho atrito estático, porque eu já estou parado também. O atrito atuou durante todo o movimento e fez com que meu bloquinho parasse. Correto. Na questão A, ele quer que calcule o trabalho da força de atrito. Aí lembra, para eu calcular o trabalho, eu tenho a formulinha lá do trabalho. O trabalho de uma força é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. Eu posso pensar aqui na força resultante. Correto. Vamos entender cada variável aqui. O que é força resultante? A força resultante, nesse caso,
é a força de atrito, porque a força de atrito é a única força que está atuando ao longo do movimento. Então, logo, ela é a resultante. Então, a força resultante, nesse caso, é a força de atrito. E como que eu quantifico a força de atrito? A força de atrito, ela vai ser o coeficiente de atrito cinético, que ele me deu, 0,3, vezes a normal. Ah, mas como que eu descubro a normal? Calma, calma, gafanhoto. Vamos lá, por parte. Se eu estou num plano horizontal, perfeitamente horizontal, liso, e ele fala isso, deslizando por uma pista horizontal de 6 metros. Nessa situação, eu tenho o quê? Que a força peso que aponta no centro da Terra, ela é equivalente à minha força normal. Então, a minha força peso é igual à minha força normal. Ah, mas como calcula a força peso? Força peso é igual a massa vezes gravidade. A massa do meu bloquinho é 40 kg e a gravidade é 10. Ah, mas de onde que tem esse 10? No cabeçalho das questões discursivas de física, ele dá as informações. E lá ele está falando que a gravidade vale exatamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então isso me dá um peso de 400 newtons. Como o peso é igual ao normal, então a normal vale 400 newtons também. Então eu já consigo calcular direto essa força de atrito aqui. A força de atrito é 0,3 vezes 400. Correto. Aí assim, só uma dica. Eu gosto de calcular assim porque, sei lá, fui acostumado a fazer assim e hoje eu acho que isso daqui é muito mais fácil. Pô, calcular multiplicação com número com vírgula, às vezes, dependendo de como é a vírgula, depende de qual que é o número, isso torna um pouco chato, né? Então, o que eu faço? Eu tento tirar essa vírgula. Eu posso muito bem transformar esse 400 em 4 vezes 100. Ah, mas para que eu fiz isso? É porque que quando eu multiplico aqui, 100 vezes 0,3, eu vou fazer essa vírgula do 0,3 andar duas casas para a direita. Então, quando eu ando uma, ao invés de 0,3, eu tenho 3. Quando eu ando duas, eu vou ter 30. Então, eu posso escrever isso daqui como o quê? 30 vezes 4, 120 newton. Mais um detalhe muito importante. Isso daqui é negativo. Por que é negativo? Porque a força de atrito ela é contrária ao meu movimento. Ela aponta para trás. Perfeito? Beleza. Esse deslocamento é os 6 metros. E o cosseno deste ângulo é o cosseno formado entre o deslocamento e a força. Se a gente reparar aqui, né, o meu deslocamento ele acontece para a direita. A minha caixinha ela sai da esquerda e vai para a direita. Ou seja, o deslocamento está para cá. Só que a força resultante ela aponta para trás. Qual que é o cosseno formado entre o deslocamento e a força resultante? É o cosseno de 180. Meia volta. Ou seja, esse cosseno ele vale menos 1. Show? Perfeito. Vamos jogar agora na fórmula. Há um detalhe. Eu falei que essa força de atrito ela é negativa, mas eu estou analisando ela isolada, não estou calculando ela no trabalho. Perfeito? Eu estou analisando o cálculo da força de atrito separado. Quando eu for jogá-la no trabalho, eu não tenho que levar em conta o sinal. Por quê? Quem fará isso vai ser exatamente o cosseno. Quem fará essa noção do sinal vai ser exatamente o cosseno. De modo que eu vou ter o quê? Que o trabalho. Deixa eu baixar a tela. O trabalho vai ser a força resultante vezes o deslocamento vezes menos 1. 6 vezes nada vai dar nada. 6 vezes 2 dá 12.
Vai 1, 6 vezes 1, 6 com mais 1, 7. E agora eu tenho menos aqui. Então, menos 720 joules. Então, vamos lá. Ele pediu para a gente calcular o trabalho realizado pela força de atrito sobre a caixa. Pô, por que eu descobri um valor negativo? É uma coisa que a gente sempre fica batendo. O número, ele traz o significado, é importante a gente analisar esse significado, porque é aí que a gente consegue internalizar o conhecimento, né? Quando a gente dá significado às coisas. Esse menos, ele está querendo dizer o quê? Que esse trabalho, ele é resistente. O bloquinho, a caixa, ela começa com uma velocidade e termina com velocidade nula. Ou seja, eu começo com uma velocidade positiva e vou para o zero. Então tem alguém freando o meu sistema. Tem alguém puxando meu sistema para trás, fazendo ele parar. Uma aceleração negativa. Então, a força de atrito está fazendo o quê? Está pegando uma dada energia, que no caso é a energia cinética, e a gente vai ver isso daí na questão B, pegando uma dada energia, que é a energia cinética, e transformando em outras formas de energia. A força de atrito é essa força que vai transformar em energia, né? Então, quando a gente atrita uma mão na outra, repara, quando eu atrito uma mão na outra, vocês escutam aqui, eu transformo a energia cinética, você vê, estou movimentando aqui minha mão, em som, que vocês escutam, uma energia sonora, e também minha mão fica mais quente, ou seja, uma energia térmica. A força de atrito tem a capacidade de pegar uma forma de energia e transformar em outra. Então, a gente pode pensar que esse negativo é porque a força de atrito está tirando a energia do meu sistema e transformando em outra forma de energia. Ou seja, está tirando a energia cinética da caixinha e transformando em outras formas de energia. Por isso que é menos 720. Correto? Assim, essa análise aqui é o creme de la creme. Vale muito a pena vocês compreenderem isso. Por isso que esse exercício específico é bem bonito, né? E o PISM gosta muito dessa temática, de análise de força, de trabalho, de conservação de energia. Tanto que as questões discursivas caem bastante a parte de energia. Correto? Beleza. Vamos então agora para a questão B. Bora lá, questão B. Calcule o valor da velocidade inicial que o operador deve digitar no computador para que para que as caixas sejam impulsionadas pelo sistema eletromecânico e cheguem até o caminhão. Beleza. O que ele está querendo? A velocidade inicial. Essa velocidade inicial aqui. Ele tem que impulsionar essa caixa com uma velocidade bem específica para que ela chegue perto do caminhão com velocidade zero. Ou seja, se eu botar uma velocidade muito alta, a caixa bater no caminhão e vai estragar. Se eu botar uma velocidade baixa, a caixa para antes do caminhão. Então, eu tenho uma velocidade exata no qual a caixa parar pertinho do caminhão. Então, o que ele quer que eu descubra é essa velocidade inicial exata. Perfeito. Antes de resolver, aquele parênteses rapidinho. Pô, gente, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Qualquer dúvida, bota aqui no comentário. Assim, vai ser a maior alegria do meu dia poder observar suas dúvidas e poder solucionar isso, né? Caso você queira e tenha alguma dúvida específica, queira que eu elabore algum vídeo sobre algum tema específico, também deixe aqui no comentário. É sempre bom essa interação, isso ajuda bastante o crescimento do canal. Show? Então, conto com a ajuda de vocês. Voltando aqui. Para a questão B, eu tenho dois caminhos possíveis. Eu posso analisar a questão, eu posso resolucionar a questão utilizando o conceito, o teorema do trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Ou eu posso pensar em cinemática, porque ele quer a velocidade inicial, eu sei quanto que vale a velocidade final, porque a velocidade final vale zero, a caixinha vai parar no sistema, no seu estado final. Eu sei a distância, eu consigo descobrir a aceleração, então eu consigo utilizar uma equação que é a Torricelli, porque eu não tenho tempo na questão. E sempre quando eu não tenho tempo, eu não tenho uma relação temporal, Torricelli é a melhor solução de todas. Por quê? Ela não envolve tempo.
Então eu posso resolver essa questão utilizando o teorema do trabalho e variação da energia cinética, ou Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração, vezes a variação da distância. Vamos fazer por aqui primeiro. Por quê? Aqui eu vou ter, a resolução vai ser a mesma. Vai ser a mesma. O que eu vou ter que fazer é só descobrir essa aceleração. Só isso. E é fácil descobrir a aceleração pela segunda lei de Newton, né? Lembra lá que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho a massa. Tenho. Sei quanto que vale a força resultante? Sei. A força resultante é exatamente a força de atrito. Então eu consigo descobrir a aceleração. Então, acabou o problema. Agora, por trabalho e variação da energia cinética, repara, qual que é o trabalho da força resultante? Calculei no item anterior, está aqui. Menos 720 joules. Correto. Qual que é a variação da energia cinética? A variação da energia cinética é meio da massa, velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado. Final menos inicial. Show, entendi. Então, a energia cinética é meio de mv quadrado. Perfeito. Então, eu estou fazendo essa variação. Como a massa é constante, eu jogo ela para fora do parênteses. Tanto o meio quanto a massa é constante, eu jogo para fora. Então, eu só faço a variação da velocidade. Correto. Só que a minha velocidade final, ela é zero. Ou seja, aqui eu vou ter menos 720 é igual a meio da minha massa, que é 40, vezes menos a velocidade inicial ao quadrado. Esse menos que está aqui, eu posso jogar ele para fora do parênteses, de modo que eu vou ter, então, a resolução aqui com menos. Eu tenho menos dos dois lados, então eu posso simplesmente abdicar desse menos. Perfeito. Meio vezes 40, eu tenho 20. Então, isso daqui me dá 20. Nossa, minha letra tá horrível. 20 vezes velocidade inicial ao quadrado. Eu quero descobrir a velocidade inicial, então eu vou dividir dos dois lados por 20. De modo que eu vou ter aqui, então, que é a velocidade inicial ao quadrado sobre 20. Correto. Então, jogando para cá, velocidade inicial. Como eu tenho ao quadrado, isso haverá uma raiz do outro lado. Então, eu vou ter 720 dividido por 20 e isso em uma raiz. Correto. O zero simplifica com zero. 72 dividido por 2. Então, no final, eu vou ter aqui a raiz quadrada de 36, que é exatamente 6 metros por segundo. Pô, mas professor, eu quero saber como que resolve essa questão pelo Torricelli. Pô, a gente faz aqui agora, mole, né? Já está mais ou menos embolado aqui. E você vai ver que, apesar de eu estar fazendo por métodos diferentes, a resposta tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma, né? Correto, vamos partir daqui. A força resultante é a força de atrito. Calculei ela aqui em cima. Agora é interessante, a força resultante, ó, que nem quando eu calculei a força de atrito aqui, aí ela é menos 120. Então a força resultante é menos 120, que é a força de atrito. A massa é 40. Quanto que vai ser a minha aceleração? Ué, a minha aceleração ela vai ser menos 120 dividido por 40. Corta aqui, corta aqui. Eu tenho uma aceleração, então, de 12 dividido para 4, que vai me dar menos 3 metros por segundo ao quadrado. Pô, mas o sinal aqui seria importante, professor? Seria. Porque para Torricelli, repara que eu dependo desse sinal da aceleração.
Se for uma aceleração positiva, eu tenho propriamente uma aceleração. Se eu tenho uma aceleração negativa, eu tenho uma desaceleração, que é o caso desse problema. Repara, o meu bloquinho ele começa com uma velocidade alta e vai para zero. Tem alguém desacelerando o meu sistema. Então eu tenho que ter um valor negativo de aceleração. Correto? Então, sabendo a desaceleração, vamos jogar aqui na torre de L. A velocidade final é zero. Correto. Então, vou ter zero é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 6. Ah, por que você botou esse menos aqui já direto? É porque eu sei que esse menos da aceleração ele vai ali para frente. Porque quem define o sinal na equação de Torricelli é exatamente a aceleração. Por isso que, na forma geral de a gente escrever a Torricelli, a gente bota mais ou menos. É mais ou menos porque vai depender da aceleração. Como a aceleração aqui eu sei que ela é negativa, eu já logo já oriento o sentido do movimento. Né? Aí repara, 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 6 é 36. Eu tenho velocidade inicial ao quadrado. E eu tenho 36. Eu sei que o resultado vai dar 6. Né? Por quê? Velocidade inicial vai ser igual. Esse menos 36 que está desse lado, eu vou passar para o outro lado positivo. Para sair o ao quadrado ali, vira uma raiz e novamente eu vou ter o mesmo valor. 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Cara, que questão bonita, né? Que questão bonita. E o mais interessante disso é que a gente consegue compreender a dinâmica do problema como um todo. A gente faz utilizando o trabalho, a gente faz utilizando cinemática, utilizando a equação de Torricelli. Mas tanto um quanto o outro, você vê que a gente vai abrindo vários parênteses. A gente usa a Torricelli, a gente tem que descobrir a aceleração. Quando a gente descobre a aceleração, a gente vê que a aceleração é negativa. Por quê? Ah, porque a força de atrito está puxando para trás. E o meu movimento está sendo para frente. Ou seja, é uma desaceleração. Ah, quando eu utilizo o trabalho da força resultante é igual a variação da energia cinética. Eu chego na mesma conclusão. Então, eu acho que é interessante esse exercício porque ele consegue linkar várias coisas, vários conhecimentos, e a gente consegue passar por vários pontos interessantes ao longo da resolução. E essa que é a ideia aqui, né? Não é à toa que é uma resolução comentada. A gente vai comentar sobre tudo e dar essa dimensão da física do problema. Né? Não é só jogar a forma e calcular. A gente vai comentar sobre o contexto. Falar sobre o problema, falar sobre as forças, os sinais, por que as coisas se anulam e por aí vai. Essa é a ideia do canal. Conseguir dar essa completude do conhecimento e dar significado para as coisas. Com certeza. Show! Então finalizamos a questão. Novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que vai rolar por esta rede. Né? Tô meio sumido, e se você está aqui ao final, você vai receber essa informação. Estou meio sumido, mas a gente reaparece da melhor forma possível. Né? E a gente sempre vai reaparecer, com certeza. Porque essa é a motivação que a gente tem, né? É poder comentar sobre os conhecimentos, passar essa física, essa ciência tão bonita e mal compreendida. Então, para cada um de vocês realizar o sonho de vocês de entrar numa universidade pública. Né? Então, isso, de certa forma, o que eu faço aqui, que é até um desabafo no final do vídeo, o que eu faço aqui, de modo geral, é um retorno. Né? Porque a faculdade pública conseguiu me dar esse conhecimento, conseguiu me mudar enquanto sujeito, então o que eu estou fazendo aqui é um retorno a todo esse conhecimento que eu adquiri da universidade pública. Né? Então, dando disponibilidade para vocês de aprenderem também o conhecimento que eu adquiri lá. Perfeito? Gente, brigadão. Até mais. Acompanhe o canal. Se inscreva, ative o sininho. Faz esse bololô todo. Comenta. Isso ajuda demais. Compartilhe com aquele amigo que está precisando de uma ajudinha também. Isso ajuda demais o canal e fortalece bastante. Correto? Abração para vocês. Brigadão por mais um dia. Brigadão por mais um vídeo. E até. Abração.